Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou analisar mais um texto aqui com vocês, tá bom? Hebreus capítulo 12, versículo 14, e eu vou analisar esse texto por quê? Porque foi dos argumentos usados em um dos vídeos, comentados em um dos vídeos que eu gravei, um vídeo sobre a suficiência da cruz, que muitos irmãos têm dificuldade em compreender. Primeiro, alguns entendem suficiência da cruz como um ensino que diz que nós podemos viver de qualquer forma e que não é necessário viver em santidade ou em santificação. Mas isso não é verdade. Não é isso que a suficiência da cruz ensina, e eu já expliquei em um vídeo. Hoje eu quero me concentrar apenas nesse texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14, que você está vendo aí na tela. E diz bem assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, quando é feita uma leitura muito simples nesse texto, a ideia que muitos têm é que nós devemos viver em santidade para sermos salvos. Como se a salvação, aliás, como se a santificação produzisse a salvação, ou a santificação é a causa da salvação. Então, é uma ordem totalmente invertida. Basicamente, eu vou analisar cada parte desse texto com vocês. Basicamente é o seguinte: a santificação, ela não gera a salvação. A salvação é que gera a santificação. Eu vou abordar isso em outros textos, em outros vídeos. Então, viver em santificação não fará com que a pessoa seja salva, mas viver em santificação é a característica ou é a evidência forte de que alguém já foi salvo, já foi alcançado pela graça, nasceu de novo, se entregou verdadeiramente, se arrependeu verdadeiramente de seus pecados e entregou-se a Cristo. Então, a santificação ela é essa evidência fortíssima de que alguém foi salvo de verdade. Mas vamos para o texto. Hebreus 12, 14. E aqui há um vacilo muito grande de muitos desses irmãos que criticam a gente que fala sobre a suficiência da cruz. E qual é? Parece que eles pegam o texto de Hebreus 12, 14 e eles só vê a parte de santidade. Mas veja, esforcem-se para viver. Então, esforçar para viver significa que eu tenho uma responsabilidade e que cabe a mim, cabe a você, um esforço, uma luta, uma dedicação diária para vivermos. Ou seja, aqui está falando de um estilo de vida, um modo de vida, uma conduta de vida. Mas não fala só de santificação. Antes de chegar em santificação, diz assim: esforcem-se, que é se dediquem para viver em paz com todos. Normalmente, quando nós ouvimos alguns defensores da sã doutrina falar, eles falam apenas sobre santificação, esquecem que também nesse texto diz: esforcem-se para viver em paz com todos. E a pergunta que eu faço é: esses defensores da sã doutrina, eles estão mesmo em paz com todos? Ou eles vivem se degladiando, vivem brigando uns com os outros, vivem amaldiçoando uns aos outros, vivem denegrindo a imagem uns dos outros, vivem inventando mentiras ou mentindo uns contra os outros? É interessante porque a maioria das pessoas parece que prega apenas aquilo que convém a si, aquilo que é conveniente a si, apenas aquilo que agrada a elas. Mas será que elas se confrontam com esse texto que diz: esforcem-se para viver em paz com todos? Interessante, e para serem santos. De uma certa forma, dá para entender que se eu não vivo em paz com todos, eu já não estou vivendo em santidade plenamente também. Viver em paz faz parte desta vida santa. Porque para alguns viver em santidade tem a ver apenas com roupas. Então, se eu visto bermuda, eu não estou vivendo em santidade. Se eu durmo sem blusa, ou se minha esposa não dorme com calça comprida, ou vestidos, ou roupas longas, então ela também não vive em santidade. Mas esquecem que viver em paz também faz parte da santificação, porque a santificação ela abrange todas as áreas da nossa vida. Tá? Não é apenas vestes, não é apenas do nosso falar, mas também do nosso comportamento, todas as áreas da nossa vida. Então, a dedicação, antes de falar sobre santidade, é para viver em paz. E aí, esses defensores da sã doutrina têm vivido em paz? E aí nós temos: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem
santos, não é? Santos. Nós fomos separados por Cristo e hoje devemos continuar vivendo dessa forma, separados do que é mal, que é a santificação progressiva, até um processo que vai continuando enquanto aqui estivermos. Não é algo que já está concluído esse processo de santificação. Não, você tem que entender que fomos separados, santos, ele nos separou para ele nos resgatou para ele, santificação, isso aqui é um ponto. Mas continua o processo de aperfeiçoamento, que é a nossa luta diária contra nós mesmos, contra nossos desejos, contra as nossas vontades, contra o pecado, contra a nossa natureza. E aí o texto vai dizer, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você é uma pessoa que vive em guerra, não vive em paz, você não está vivendo em santidade. E aí, se você não vive em santidade, ninguém verá o Senhor. Tá. Esse texto significa que a santidade me dá direito à salvação? Não. Pense da seguinte forma. Por que sem santidade ninguém verá o Senhor? Porque a santidade é uma prova de que alguém nasceu de novo. Se alguém não vive em santidade, obviamente essa pessoa não nasceu de novo. Você pode falar o que você quiser, eu também, nós podemos fazer qualquer coisa. Pode fazer qualquer coisa. Você pensa aí que é santificação. Pode usar roupas longas, pode não usar maquiagem, pode não passar batom, pode ir aos cultos todos os dias, pode jejuar todos os dias, pode ler a Bíblia todos os dias, pode profetizar, pode expulsar demônios, pode fazer o que você quiser, o que você entender por, vamos dizer, manifestação de espiritualidade. Você pode fazer qualquer coisa assim. Mas o que vai evidenciar que de fato alguém nasceu é essa santificação. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando é selado em nós, esse Espírito sendo santo, uma como é que eu vou dizer, das manifestações visíveis de que o Espírito Santo está em alguém, é que essa pessoa, esse indivíduo que nasceu de novo de verdade, ele vive em santificação. É por isso que quem vive em santificação está dando um testemunho forte de que nasceu de novo. Só para resumir, a santificação, ela não faz você ser salvo, ela é o testemunho público na sua vida, na minha vida, de que nós já fomos salvos. Ela não faz com que a gente vá nascer de novo, ela é a confirmação de um novo nascimento. De forma que o apóstolo Paulo disse bem assim, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Portanto, alguém que nasceu de novo, alguém que foi transformado de novo, ele tem que entender que ele precisa viver em paz com todos, significa que é parte da responsabilidade dele buscar estar em paz com todos, e aqui se há alguém bravo comigo, se há alguém que está com queixas comigo, é minha responsabilidade de alguma forma tentar, olha só, um mosquito aqui passando pela frente, é minha responsabilidade entrar em contato com esse irmão para que nós venhamos nos acertar e manter a paz. É assim que deve ser a vida cristã. Deixar o orgulho de lado, perdoar, pedir perdão para que seja possível esforçar para viver em paz com todos e aí sermos santos. Porque sem santidade, de fato, ninguém verá o Senhor. Eu espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder.